Olá, tudo bem? Você que está nos acompanhando nessa transmissão, é um prazer receber você aqui nessa noite tão especial. Nós hoje vamos continuar falando sobre um tema muito importante. Iniciamos essa semana essa proposta nova, o Ecos, que é continuar aprendendo, continuar falando sobre os temas que são pregados ao domingo. Então, em algumas semanas você estará recebendo uma notificação aí de uma live que você pode acompanhar, que você pode continuar aprendendo um pouco mais e a gente crescer junto em conhecimento, sabedoria e graça diante de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom receber você aqui. Quero já convidar você a também estar ajudando essa live a chegar a outras pessoas. Você pode compartilhar, você pode dar o seu like, você pode comentar, isso tudo ajuda também a chegar às outras pessoas e também a gente conhecer um pouquinho de você, de onde você está assistindo a gente, de onde você é, e a gente ter uma interação bem bacana aqui, legal? Meu nome é Matheus Fantin, eu vou entrevistar uma pessoa muito especial hoje, nós vamos continuar falando sobre o luto. No domingo, o pastor Evandro pregou sobre a presença de Jesus no luto. Na segunda-feira, ouvimos uma live muito especial sobre o que vem depois da morte. E hoje vamos falar sobre esse tema que está aqui, que você já está vendo aí na sua tela, a criança e o luto. Como compreender, como ajudar ela a compreender esse momento e também passar por esse momento de sofrimento, de dor. Vamos então conversar um pouquinho aqui sobre isso. Para esse bate-papo, eu trouxe uma convidada muito especial, a psicóloga Vivian. Ela vai falar um pouquinho aqui com a gente, vai trazer algumas orientações, vai responder algumas perguntas que a gente recebeu através das nossas redes sociais, tanto de comentários no Instagram. Você pode se inscrever no canal aqui do YouTube para você não perder nenhuma live. Também o nosso Instagram, IPICPP, Central Kids. Você pode pesquisar lá, colocar Igreja Presbiteriana Independente, Central de Presidente Prudente, e você vai encontrar todas as nossas redes sociais para você não perder nada. Beleza? Legal? Então, eu vou convidar aqui, então, a nossa entrevistada de hoje. O microfone dela está fechadinho ali, vou pedir para ela já abrir o microfone dela e chegar aqui com a gente para esse bate-papo especial. Vivian, você pode abrir o seu microfone? Isso, seja Olá, bem-vinda. olá, tudo bem, pastor? Tudo bem, Vivian? Muito bom receber você aqui. A Vivian é do nosso presbitério aqui também, de Presidente Prudente, é da Igreja Presbiteriana Independente de Martinópolis, esposa do pastor Jean Carlos. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês nesse momento. Então, eu sou a Vivian, sou esposa do pastor Giancarlo, sou aqui de Martinópolis, eu sou psicóloga, eu trabalho com psicologia, eu sou formada, eu trabalho, né, na área clínica, já trabalhei na área hospitalar alguns anos da minha vida, e eu trabalho com psicologia há 16, quase 17 anos. E fiquei muito feliz, pastor Matheus, com o convite. Difícil falar, né, que a gente fica feliz e associar esse tema morte, que é um tema que traz tanta tristeza ao nosso coração. Mas é porque eu gosto de falar sobre esse assunto. E eu acho muito importante a gente conhecer, a gente se informar, né, a gente falar sobre um assunto que faz parte da vida de todos nós. Então, eu trabalho com luto, com processos de luto, já desde o início da minha formação. E é um assunto que faz parte do meu coração. Eu acho que cada um de nós, a gente tem os dons, os talentos, né? E eu, particularmente, um assunto que move o meu coração é falar a respeito dos sofrimentos, das tristezas e do processo de luto. Então, vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Muito bom. Você, junto com o pastor Giancarlo, vocês têm um livro escrito,
certo? Nós Sobre o temos. sofrimento, sobre a dor, né? Aham, nós temos. Foi um livro que ele começou a nascer, na verdade, no meu coração e depois no coração do Jean também, mas de antes de eu me casar com ele, na verdade. Já. Eu perdi um irmão há 13 anos Uhum. e quando eu perdi, eu fui muito acolhida, né? Então, eu sempre me recordo de um capelão que, no momento que eu recebi a notícia, que ele me acolheu no hospital. E Uhum. como foi importante a gente ser acolhido, eu digo eu e minha família, nós sermos amparados naquele momento tão difícil, que o chão assim se abre na nossa frente, né? E a partir disso, eu comecei a sentir a necessidade, eu já trabalhava em hospital naquela época, já trabalhava com capelania, mas a partir disso eu comecei a sentir como era necessário informar as pessoas a respeito do que acontece no nosso coração quando a gente perde alguém e como que as pessoas, aqueles que visitam o enlutado, aqueles que estão ali ao lado, como que a gente pode ajudar e contribuir. Então, desse processo todo e depois do amor que o Giancarlo também tem pelo assunto, nasceu esse livro, que é um curso de visitação a enfermos enlutados. Legal, legal. E você é mãe? Eu sou. Tenho 2 crianças, a Maísa, que vai fazer 7 agora, e o Luigi, com 2 aninhos. Então, sou mãe 2 vezes. Esse é meu ministério também, o mais importante. A gente vai hoje conversar um pouquinho sobre tanto você falou de ser mãe, né, e toda essa experiência que você tem. A nossa proposta de hoje é exatamente falar sobre as crianças. Eu também sou pai, tenho o Lorenzo e a Manuela. A gente também já tem conversado com eles bastante sobre essa realidade que hoje todas as famílias brasileiras, todas as famílias do mundo estão vivendo, até por conta da pandemia, a criança está muito próxima desse assunto que é o luto, né? E então a gente vai conversar um pouquinho, vou usar as perguntas que chegaram e usar alguns tópicos importantes para hoje, certo? Primeiro assunto que a gente vai conversar um pouquinho aqui é sobre a importância de falar com a criança sobre a morte. A gente, como pastor, né, eu vejo a importância de pregar a salvação para as crianças, mas também elas precisam aprender sobre a consequência do pecado, a morte, toda essa realidade, né? E como isso se aplica também à prática da criança, do dia a dia, como que a morte é presente e como que muitas vezes nós temos dificuldade de falar sobre a morte para a criança, porque nós também não queremos enfrentar a morte, né? É um tema difícil para a gente. E por causa disso eu creio que a gente tem dificuldade muitas vezes em falar com as crianças sobre esse assunto, né? Na verdade, a morte, ela é um tabu, né? Ninguém gosta de falar sobre a morte. Eu brinco que quando eu falo, eu comecei me apresentando dizendo para vocês para você que era uma alegria para mim ser convidada para falar a respeito desse assunto, né? E muitas vezes eu ouço as pessoas me dizerem assim, mas a alegria falar sobre a morte, mas você escolheu trabalhar com esse assunto, é um assunto tão triste, né? Então a morte, ela é um tabu no nosso tempo. As pessoas não gostam de falar sobre a morte, nós não gostamos. A gente tem uma maneira, né, de lidar, a gente como cultura, que a gente quer pegar tudo que é ruim, tudo que faz sofrer, a gente quer enfiar embaixo do tapete, a gente não quer lidar com o sofrimento. Mas é sim, Mateus, muito importante, nós como adultos, a gente lidar com a morte, a gente falar sobre isso, e é sim muito importante, é fundamental falar sobre isso para as crianças, porque as crianças, elas também passam por esses processos ligados à morte, as crianças também sentem a morte, elas sentem, né, o luto, elas passam pelo luto, quando morre, né, então agora a gente está falando da pandemia, então a gente está num período onde nós estamos perdendo com frequência, mas mesmo antes disso,
A criança, ela vai passar pela perda, seja de uma pessoa que não é da família, mas que era ali do convívio dela, seja por uma pessoa pela morte de uma pessoa da família. Agora, com a pandemia, isso está acontecendo, acho que de maneira mais rápida, mais frequente. Então, é sim muito importante a gente falar sobre a morte com as crianças. A gente tem, assim, um certo receio de falar, porque muitas vezes pensamos que quando a gente fala, a gente está infligindo um sofrimento a mais, ou a criança vai ficar confusa porque ela não vai entender, mas sabe que a verdade é que ela vai sentir, ela vai passar por isso, ela vai ficar sabendo de alguma maneira. E eu costumo dizer que os assuntos importantes, e a morte é um assunto muito importante, nós mesmos devemos falar sobre eles com os nossos filhos, nós mesmos devemos instruir a respeito dos assuntos importantes. A criança, ela é extremamente imaginativa. A criança tem uma característica de achar que tudo diz respeito a ela, então ela é curiosa, ela é xereta, então ela escuta atrás da porta, né? Então, se a gente mesmo não fala, então, por exemplo, morre um parente, uma pessoa próxima, se nós mesmos não levamos a informação, a criança, ela vai perceber tudo isso em casa, ela vai escutar um comentário, ela vai criar uma explicação ali, na própria cabecinha dela, e provavelmente ela vai entender todo esse contexto de uma maneira mais complicada ainda do que na verdade é. Então é muito importante que a gente fale sobre a morte para a criança, nós, adultos, da confiança dela. A gente fala que a partir dos 4 anos de idade, aproximadamente, a criança já começa a ter um entendimento sobre salvação, né? Tanto que a gente tem o que a gente fala de janela 4-14, que é uma época propícia de pregar a palavra para a criança e ela entender a salvação. Seria talvez nessa faixa etária que a criança já começa a ter perguntas sobre a morte também, ela fala, se o papai morrer, se a vovó morrer, como que vai ficar? Seria mais ou menos nessa faixa etária que ela já começa a trazer os questionamentos. E eu não acho que a gente precisa, a gente criar na criança a necessidade de falar sobre, mas se ela pergunta, a gente deve já poder falar, mesmo sem ter perdido alguém, né? Ela já pode conversar sobre o assunto, né? Desde o momento que ela traga, né? Porque senão a gente força também algumas etapas desnecessárias, né? Sim, é verdade, Matheus. Então a gente está falando de duas situações diferentes. Uma é quando morre uma pessoa do círculo familiar, e daí, independente da idade que a minha criança tenha, eu vou ter que informar ela. Essa é uma situação. Exato. A outra é o que você está colocando. Realmente, a gente fala que a melhor orientação sempre para lidar com a criança em todos os assuntos mais difíceis, mais complicados, é a própria curiosidade da criança. Né? Então, em relação às idades, a gente diz que até os 3 ou 4 anos, mais ou menos, em geral, a criança não tem entendimento a respeito da morte, por exemplo. Então, dificilmente ela vai fazer uma pergunta a respeito. Esse assunto ele vai entrar em voga quando morre alguém da família. Aí, realmente, vai ter que ser tratado isso com a criança de alguma maneira, porque ela vai perceber a falta. Depois dessa idade, dos 4 até mais ou menos os 6, a criança ela já começa a ter uma certa compreensão. E a gente tem tanto receio dessa palavra morte para usar com as crianças, mas essa palavra já faz parte do contexto deles. Né? Eles ouvem um desenho animado, eles ouvem isso na escola, então a criança ela já começa a compreender sobre a morte. Só que dos 4 até os 6, ela compreende eu falo 4 até os 6, mas é mais ou menos, né? Tem as particularidades de cada uma. Ela compreende a morte, só que ela não compreende a irreversibilidade. Essa noção para sempre. Então, nessa idade, é muito comum, quando você fala sobre a morte, ou mesmo quando morre alguém da família, mesmo que você explique, a criança ainda ficar questionando se aquele ente querido não vai retornar.
Então, até os 5, 6 anos de idade, a criança já começa, assim, né, a ter alguns questionamentos, ela já começa a ter condição de compreender sobre a morte, só que ainda como um sono, ou como uma viagem. Por isso que a gente fala que é tão importante, quando a gente vai explicar sobre a morte, a gente explicar usando a palavra morte. É diferente de viajar ou de dormir. E a Exato. partir daí dos 6 anos, 7, aí sim ela já começa a ter uma compreensão um pouco melhor do que é a morte, de que é irreversível, é para sempre. Então daí ela começa a ter uma compreensão mais completa. Mas eu concordo com o que você falou. Eu penso que a melhor maneira de tratar é sempre através das perguntas da criança. Né? E sempre com delicadeza, mas com a verdade, né? A morte é a morte mesmo, não é um sono, não é uma viagem. Legal. Sobre isso, até que sobre a morte não ser um sono, não ser uma viagem, existe o ritual, né, da despedida, no caso que o velório, né? Como a gente trabalhar esse ritual da despedida? A gente recebeu algumas perguntas que vão até, o pessoal mandou pelo Instagram essas 2 perguntas que creio que podem auxiliar a gente a ir conversando sobre isso, né? A primeira pergunta que chegou lá foi essa aqui, né, que um pai mandou para a gente, falando o seguinte: quando meu pai faleceu, não levei meu filho ao velório. E aí parece que ele ficou um pouco preocupado com isso, né? Porque ele logo pergunta ali: deveria ter levado ou apenas depois, já no túmulo, já fica sendo o correto? Existe o certo e o errado sobre isso, né? Eu particularmente creio que não. Você vai poder falar aí um pouquinho para a gente mais sobre isso. Mateus, não, eu acredito que não existe o certo e o errado, até porque cada criança é diferente. Então é muito importante que o pai, ele considere a realidade do filho dele, né? Mas tem algumas orientações mais gerais que a gente costuma dar a respeito desse assunto. Antes de falar sobre isso, eu quero só retornar num comentário da questão anterior, que eu acho que é importante para a gente entender isso também. Muitas vezes, ou eu acredito que na maior parte das vezes, quando a gente está lidando com o luto de uma criança, em geral a gente está lidando com o nosso também. Então isso torna lidar com a dor da criança ainda mais difícil. Então, por exemplo, vamos pensar nesse pai. Ao mesmo tempo que ele está ali lidando com o luto do filho pelo avô que morreu, ele está lidando com o próprio luto dele pela perda desse pai. Isso é importante a gente considerar. Então, né, quando a gente fala ali, né, que é importante que a gente fale para a criança sobre a morte, é importante que a gente explique, mas esse adulto, ele precisa primeiro estar se sentindo equilibrado em relação à própria morte. Então, em relação a isso, o que eu gostaria de dizer, o que eu teria para orientar? É muito difícil você lidar com a perda quando você está com o seu coração partido também. Então, no momento em que, por exemplo, você tem o choque da notícia, eu acredito que naquele momento talvez você não consiga ser a melhor pessoa para amparar o seu filho ali e de repente contar para ele sobre a morte, estar ali junto com ele. Então, no momento do choque, quando você, adulto, ainda não está se sentindo preparado, e que você ainda precisa de um tempo para se recuperar disso, talvez seja o momento de pedir para um outro adulto de confiança estar junto e amparando essa criança. Né? Aí depois disso, quando você consegue respirar, quando você consegue se acalmar, aí é o momento de você mesmo acolher a criança, acolher o seu filho, acolher a sua criança. E é muito importante que nós, adultos, a gente aprenda a viver o luto no nosso coração. Quando a gente consegue, a gente enfrentar as nossas dores, as nossas perdas, fica mais fácil a gente ajudar o filho a enfrentar a dele também. Agora, em relação a essa questão,
né, do pai levar ou não o filho a um velório, se deve levar, se não deve, se deve participar desse ritual. Então, assim, os rituais, todos eles, né, os rituais em relação ali à morte, à perda de uma pessoa, eles são importantes para todos nós, seres humanos. Ah, Vivian, mas é importante, é tão doloroso aquele momento do velório, será que é mesmo importante levar uma criança? Ou será que é mesmo importante para o adulto estar ali? É doloroso, mas é importante. O ritual do velório, ele é, na verdade, o último adeus com o corpo presente. E por mais que seja doloroso, ele é uma etapa para o nosso desenvolvimento de luto. É quando o nosso coração, ele começa a entender a despedida. Então, os rituais, de maneira geral, eles são importantes. Mas como o pastor falou, existe o certo e o errado? Não. A orientação geral é que é importante, sim, para a criança participar do ritual de despedida. Mas a gente deve considerar, nesse participar, uma série de coisas. Então, assim, a gente deve considerar a opinião e o que a família sente a respeito. Né? Então, cada família pensa de uma maneira, e é importante que a gente respeite isso. Então, esse pai que colocou esse questionamento, provavelmente é essa maneira dessa família pensar. Então, a gente precisa respeitar isso também. Mas se você opta por levar o seu filho ao velório, então, assim, em primeiro lugar, essa criança, ela precisa ter sido informada sobre a morte, informada a respeito do que é a morte, que a pessoa que está ali, ela não está mais ali, só está o corpo, que ele não sente dor, que ele não ouve. Então, primeiro tem que ter sido informada essa criança sobre a morte. Essa criança também tem que estar ciente, se ela não é uma criança que tem o hábito de frequentar velório, ela tem que estar ciente do que ela vai encontrar ali, né? Que vai ter uma grande caixa de madeira, e o corpo daquela pessoa, daquele ente querido vai estar lá, mas que ele já não está mais ali, que aquele é um momento onde todo mundo se reúne para dar um último adeus, para um consolar o outro, que as pessoas vão estar tristes porque vão estar sentindo saudade, e é normal a gente chorar, a gente ficar triste quando está com saudade. Então, a criança tem que ser informada a respeito do que é um velório. Porque senão é um risco para a criança ser mais um momento traumático, se ela não for informada. Sim, ela tem que ser informada, né? Porque senão pode surgir aquelas questões assim, mas mãe, coitado, será que não está doendo, né? Por que ele não levanta? Então é importante que a mãe já vá explicando. E também que não se importe, né? Quando a gente começa a levar as crianças, de repente na primeira vez que vai, é natural que a criança, às vezes, ela não se porte como um adulto, e a gente não pode esperar que se porte. Ela não vai ficar sentadinha ali, quietinha, esperando tudo acontecer, né? Mas é importante que a gente vá explicando para ela o que está acontecendo ali e vá até naturalizando esse processo de sofrimento, das pessoas estarem chorando. Por quê? Porque com isso ela vai entender que aquilo que ela está sentindo também, e que ela vai sentir ao longo dos dias, se era uma pessoa com quem ela tinha muito vínculo, aquela tristeza, aquela saudade, que isso é normal, olha, os adultos também sentem, eles também choram. Ela pode sentir isso e não tem nada de errado. Ela pode sentir isso e não é um problema, né? Também é muito importante, Matheus, que a gente pergunte à criança se ela quer ir. Nem toda criança quer participar. Às vezes, quando você vai explicar para a criança, né, que a pessoa morreu, como que é o velório, ela vai dizer, não, eu não quero ir lá dar tchau. Então, é importante que a gente respeite. Outra coisa que é importante, né, embora a orientação geral seja, né, permitir que a criança participe dessa despedida, especialmente se é uma pessoa de vínculo com ela, uma pessoa a quem ela ama, eu também entendo que é importante a gente observar como vai estar o ambiente. Por isso que eu disse para você, existe uma orientação certa e uma errada? Na verdade, a melhor orientação é a gente observar cada caso. O certo é que é importante para a criança se despedir também, mas a gente tem que observar como vai estar esse ambiente.
Por exemplo, a depender da situação da morte, de repente esse ambiente vai estar muito envolto em desespero, né? Então, isso também pode não ser legal. Tristeza vai haver em todo o velório, em todo o ambiente onde a gente tem alguém que morreu, vai haver manifestações de tristeza. Isso é natural, não tem problema a criança lidar com isso. Amparada por um adulto que vai explicando para ela, não tem problema. Mas a gente tem que observar qual que vai ser a situação desse velório. Por isso que cada pai decide no seu coração se sente que é bom, que é adequado. Mas é importante que a criança participe, sim, de alguma maneira, se despedindo, né? E uma última coisa que eu já mais ou menos mencionei, mas gostaria de frisar é, caso você, como pai, como adulto responsável por essa criança, então, por exemplo, morreu meu pai, eu decido levar os meus filhos ao velório. Então, assim, mas eu não estou em condição. E naquele momento, meu coração está dilacerado, então eu não tenho condição de acompanhar essa criança. Eu estou precisando de alguém que me acompanhe. Então, o que eu faço? Mas meu filho quer ir. E eu acho importante ele também poder se despedir. Então, eu peço para um outro adulto, da confiança do meu filho, da minha confiança para estar junto com ele. Nesse momento onde eu não tenho condição de dar esse suporte. Então, é importante a criança ir, se os pais sentirem que o ambiente vai, né, comporta uma criança, eu acho que é importante. A criança também precisa se despedir, né? Se a família estiver à vontade com isso, muito bom. Mas essa criança, ela precisa ter um adulto que esteja ali ao lado dela acolhendo. E a gente tem que entender que não, ela não vai se comportar como um pequeno adulto no velório. E tudo bem, isso também, né? A criança tem o comportamento típico dela e a gente precisa acolher isso também. Legal. Até de forma pedagógica, chegou uma pergunta aqui sobre a criança enterrar o animalzinho de estimação, né? Quando a criança perde um animal de estimação, é necessário enterrar junto com a criança para ela se despedir, né? Seria uma forma pedagógica de ensinar sobre a morte quando um peixinho morre, quando um cachorro morre, que faz parte, porque querendo ou não, faz parte da convivência dela, do dia a dia dela, né? Ela se torna criança, tem crianças até que se tornam muito apegada aos animais, né? E aí precisa trabalhar, já é uma forma pedagógica de ir ensinando a criança sobre a morte, a perda? Eu acredito que sim, Matheus. Né? Então, assim, nós deveríamos ir falando para os nossos filhos a respeito da morte desde o começo, nas pequenas coisas. Quando eu falo de ensinando a criança sobre a morte, não é assim, num belo dia você senta, pega um livro e fala, vamos falar sobre a morte. Mas é nas pequenas oportunidades do dia a dia. Como você comentou no começo, é quando a criança faz uma pergunta e eu respondo, é quando morre uma plantinha e eu vou explicando para ela que tudo nasce e morre, todo ser vivo nasce e morre. E essa oportunidade, essa questão aí do animal de estimação, é uma excelente oportunidade para a gente ensinando sobre morte com os filhos. Mas muitas vezes a gente acaba privando a criança dessas experiências porque a gente sente como sendo muito doloroso para eles, né? Então, eu vou contar que o cachorrinho morreu e ele vai ficar chorando, então acho melhor eu falar que esse cachorro sumiu, né? Que saiu para passear e não voltou, e a criança fica ali um bom período esperando esse cachorro retornar. Então, a gente perde a oportunidade de ensinando as coisas naturais da vida. Então, eu acho sim, Matheus, importante quando acontece a perda de um animalzinho, quando acontece a morte de uma plantinha, a gente participar, a gente usar essa oportunidade para ensinando as crianças sobre a morte. E participar do enterro do animal, e daí eu volto àquela questão que eu falei sobre o velório, mas a criança tem que ter sido informada, primeiro, a respeito do que é a morte, por que a gente sepulta, por que a gente enterra,
porque aquele é só o corpo, o cachorrinho mesmo, ele não está mais ali, ele morreu, ele não sente, ele não vai ficar com frio, ela pode se tranquilizar. Então, essa é uma maneira também dela ir enfrentando o luto dela pela perda desse cachorrinho que ela amava. Né? Então, o enterro do cachorrinho é um ritual onde a criança vai dar tchau, ela vai dizer adeus para aquele bichinho. E a criança, ela também precisa dos rituais, né? Como a gente falou acima, né? Do levar ou não no velório. Quando a gente opta por não levar no velório, então se morre uma pessoa muito próxima a mim, e naquele período eu achei que não era adequado, decidi não levar. É importante que a gente crie outras maneiras da criança fazer esse ritual, dela também poder se despedir. Né? Aí você foi colocado na pergunta ali, né? Então, assim, e se eu não levei no velório, o que faz? Pode levar só no túmulo depois? Se você não achou adequado na época, no momento ali levar no velório, então leve ela depois para fazer uma despedida, levar flor, ou fala para ela, vamos fazer um desenho bonito para você colocar como uma despedida lá no túmulo do vovô, ou escrever uma cartinha, né, dizendo o quanto você sente. Então, todos esses são rituais de despedida. E participar do enterro ali do cachorrinho é um ritual de despedida, é uma maneira dela dizer tchau para o bichinho dela. Ela vai chorar? Com certeza. Ela vai sentir essa morte, mas ela é uma maneira, como você disse, pedagógica, da gente ensinando a vida para os nossos filhos. Muitas vezes a gente usa esses recursos, né, o cachorrinho se perdeu, ou a vovó foi viajar, porque muitas vezes a gente não entende que a criança, ela também tem uma força, também tem uma resiliência. Na teologia a gente crê que a criança tem uma capacidade espiritual, né, então ela tem todo o desenvolvimento completo do ser humano, né? E a gente precisa, então, crer que ela também tem essa força emocional, e muitas vezes até mais do que a gente, né? Até eu me lembro de uma situação recente, vai ser aí, acho que umas 2 semanas, mais ou menos, que aconteceu isso. Eu auxiliei uma escola que perdeu uma professora, e em conversa com os psicólogos, com o diretor dessa escola, eles falaram de como as crianças de 5, 6 anos de idade ali, como eles estavam lidando muito bem com essa situação. Uma professora extremamente amada, extremamente querida por eles estavam sentindo a dor, mas estavam lidando de forma que superou a expectativa dessa escola. A classe não ficou abalada, não ficou assim, tendo que fazer todo um resgate, né? Eles conseguiram lidar. E foi uma morte um tanto traumática, uma professora nova, né? Então, por conta de toda essa situação da pandemia que a gente está vivendo, foi algo difícil para a escola de forma geral, né? Uma profissional muito querida, mas as crianças surpreendeu os profissionais daquela escola, né? Então parece que a criança tem uma força especial, assim, né? Que a gente crê que Deus também capacita eles a viver esses momentos, né? Eu concordo. É verdade, Matheus. A criança, ela é mesmo muito resiliente. A criança, ela é muito forte, ela é muito adaptável. O que acontece é que a criança, em relação à morte, ela não, no começo, ela não compreende direito. Então, é muito importante que ela tenha o adulto para ajudar a compreender o que está acontecendo, até para ajudar ela a expressar o que ela está sentindo. As crianças, elas têm uma dificuldade em expressar muitas vezes o que elas sentem.
E alguns adultos, muitas vezes, têm também. Então, mas a criança, ela tem essa característica de, às vezes, quando está triste, ela não consegue expressar essa tristeza. Então, ela fica agressiva, ela começa a ter, por exemplo, queda no rendimento escolar. Então, ela tem essa característica. Por isso, é tão importante ter um adulto que esteja ali ao lado, ajudando ela a passar por tudo, acolhendo, abraçando, mas ela tem sim, com certeza, essa força, essa resiliência, né? Muitas vezes muito maior do que a gente imagina. E a gente percebe isso numa situação como essa que você colocou, né? Como elas são fortes. Exato. Foi algo que surpreendeu a gente, assim, surpreendeu a própria psicóloga da escola, falou assim, olha, nós estamos muito contentes, a escola, de uma forma muito sábia, soube trabalhar toda essa questão, tanto com os profissionais, como com os alunos, foi assim, uma sabedoria do alto, né? E isso é muito importante, Matheus. A maneira como essa escola percebeu que essa criança, ela tem condição, ela é resiliente, mas que ela precisava desse apoio nesse momento. Então, com certeza, foi esse casamento, né? A resiliência da criança, a condição que a criança tem, sim, de enfrentar, de ser forte, e a sabedoria da escola de oferecer esse apoio nesse momento também. Legal. Até sobre esse apoio, a gente vai conversar, a gente tem um tempinho aqui, para conversar sobre de forma prática. Então, a gente entende que essa necessidade de trabalhar com a criança, aproveitando as oportunidades, a gente compreende a fase que a criança está vivendo, de levar ou não levar, mas vamos lá, um exemplo, né? A criança perdeu alguém muito querido, perdeu a vovó, perdeu o vovô, ou uma mãe que perdeu o esposo e a criança perdeu o pai. Como de forma prática, eu diria até de forma interdisciplinar, até essa pergunta eu escrevi ela, né? Quais seriam as ações práticas que pais e profissionais de forma interdisciplinar, como que um pastor, um psicólogo, um pedagogo, né, pode auxiliar a criança a vivenciar o luto, vivenciar a dor e continuar desenvolvendo de forma saudável, né? Não ser um stop, não ser um grande trauma na vida dessa criança, até emocional, né? Como auxiliar a criança a passar por esse momento de ações práticas, né, para isso. Então, pastor Matheus, eu acredito que se a gente fosse listar algumas ações práticas, a primeira delas que eu diria é a gente falar a verdade. Então, a gente precisa aprender a falar a verdade para a criança. A verdade com sensibilidade, a verdade muitas vezes sem detalhe, porque os detalhes a respeito de como aconteceu a morte, muitas vezes a criança não precisa saber, mas é importante que a gente fale a verdade em amor, de acordo com o que ela compreende, que a gente vá acolhendo, porque essa criança vai ter muita dúvida, muito questionamento. Se ela sentir, né, no caso, eu estou falando quando são os pais que estão acolhendo, se ela sentir no ambiente da casa que ela pode falar sobre esse assunto, que esse assunto não é proibido, ela vai colocando as dúvidas e os questionamentos dela. Da mesma maneira, ela vai fazer na escola para o professor, ela vai fazer na igreja para o professor da escola dominical. Se ela sentir que ela pode falar sobre esse assunto, fica mais fácil para o adulto acolher, porque ela vai perguntando. Então, a primeira orientação é que a gente deve conversar com a criança sobre o que aconteceu e ajudando ela a enfrentar tudo que ela vai sentir em relação a isso. Porque ela vai sentir tristeza, muitas vezes ela vai sentir outras coisas. É muito comum a criança sentir culpa numa situação de morte, achando que ela pode ter alguma coisa de responsabilidade naquilo. Quando ela tem a confiança de conversar com os adultos que estão à volta, o professor, o pastor, o pai, a mãe, fica mais fácil para o adulto e ajudando ela a lidar com esses sentimentos e até esclarecendo para ela as coisinhas que ela às vezes está fantasiando que não é daquele jeito. Então, esse seria o primeiro, acho que a primeira orientação e talvez a mais importante.
conversar sobre o assunto sempre que a criança quiser, ajudar ela a expressar o que ela sente. Uma das dificuldades que a criança tem, muitas vezes, é em colocar para fora o que ela está sentindo. Ela ainda está aprendendo o que é tristeza, o que é angústia, o que é ansiedade, e ela não sabe, muitas vezes, lidar com isso. Muitas vezes ela não sabe nem reconhecer o que ela está sentindo. Então, nós adultos, nós adultos que somos a comunidade de confiança ali da criança, a gente pode ajudar ela a expressar, a lidar com isso que ela está sentindo. Uma maneira, assim, bem legal de ajudar a criança a expressar o que ela sente é gráfica, né? Então, fazendo um desenho, uma pintura. Então, de repente, você pode falar ali para a sua criança, para o seu aluninho da EBD, ou às vezes para o seu filho, você pode falar para ele, falar, olha, você está triste? Vamos fazer um desenho? Né? Vamos fazer um desenho, ou você está com saudade do vovô, da vovó, vamos fazer um desenho de um momento feliz que você teve com ele, de um último passeio. Então, tudo isso vai ajudando a criança a colocar para fora a tristeza que ela sente, a angústia, a ansiedade. Então, assim, sempre ajudar a expressar. Tudo que favoreça para ela poder falar sobre esse assunto vai ser bom. Às vezes a gente pensa assim, né, quando a gente vai acolher uma criança que acabou de perder alguém, a gente pensa assim, acho que o melhor é a gente distrair ela. Vamos fazer ela pensar em outra coisa para ela não falar nesse assunto. Mas é o contrário. Quando a gente incentiva a criança nos momentos que ela quer, né, que ela está se sentindo triste, a falar sobre aquilo, a gente está contribuindo. E além de ajudar a criança a falar, a expressar o que ela sente, a gente pode ajudar ela a lidar com esses sentimentos no coração dela. Então, por exemplo, a gente pode criar junto com a criança rituais para acalmar a saudade. Por exemplo, manter fotos na casa. E mais uma vez eu chamo a atenção para isso. Às vezes a gente acha que é o contrário. É bom tirar todas as lembranças dali. Não. Muitas vezes as fotos, as lembranças são uma maneira da criança ir lidando com a saudade. No consultório, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu acho que funciona muito, e é uma dica bem legal para pai, para pastor, para todo mundo que lida com as crianças, né? E que eventualmente vai lidar com uma criança em luto. Eu gosto muito de fazer uma caixa que a gente chama de caixa da saudade. E nessa caixa, a gente vai colocando todas as lembranças, né? Então, uma cartinha que a criança escreveu para aquela pessoa que se foi, uma foto, um desenho que ela fez ali de um último momento que ela teve, um momento legal que ela teve com aquela pessoa. A gente cria uma caixa da saudade. E a gente vai ensinando para a criança que quem morreu, morreu, não está mais no nosso mundo físico. A gente não vê mais essa pessoa aqui fora. Né? Então ela não volta, mas que quem morreu vive no nosso coração e que a gente pode ir matando a saudade com essas pequenas coisas. Né? Então essa é uma orientação legal também, a gente incentivar a criança a falar do que ela sente e a gente ensinar a criança as pequenas atitudes do dia a dia que ela pode ir tendo para ir lidando com a saudade. E a gente está ajudando, assim, essa criança a entender que ela pode continuar a vida dela apesar da saudade que ela sente. Então, acolher, abraçar, conversar sobre o assunto. E em relação a nós adultos, a gente pode expressar o que a gente sente para a criança? Quando a gente expressa, a gente está ajudando de uma maneira prática? Estamos ajudando. A gente pode sim sentar junto com a criança, chorar junto. Se você também tinha um vínculo com aquela pessoa e você também sente tristeza e você também está de luto, né, está passando pelo processo de luto, não existe problema nenhum em compartilhar essa tristeza e esse luto com essa criança e explicar para ela o quanto você sente e que sentir muito é natural quando a gente perde alguém.
Então, dessa maneira, a criança também se sente acolhida e ela começa a entender que aquilo que ela sente, aquela tristeza, aquela saudade, que isso tudo é normal, que os adultos sentem também e que a gente vai lidando com isso, né? A gente vai lidando com essa dor que parece tão grande. Então, eu penso que todas essas são maneiras práticas da gente ajudar a criança a lidar com o luto. É falar sobre o assunto, é incentivar ela a expressar a dor dela, o que ela sente. Daí a gente pode usar algumas coisas práticas, desenho, fazer uma caixa da saudade, criar rituais ali onde ela possa se lembrar, né? Se lembrar daquela pessoa que tão importante que partiu. Né? E acolher. A criança, como a gente falou naquele exemplo que você deu, pastor, ela é muito forte, ela é muito resiliente, mas ela precisa de um adulto ali ao lado, acolhendo e ajudando ela, sendo suporte para ela passar por esse momento. É o que o provérbio nos ensina sobre andar com a criança no caminho, né? É dar a mão, não é apenas apontar para ela o caminho, né? Mas é dar a mão, andar junto, fazer todo o percurso junto sempre que necessário, né? E esse é um percurso que muitas vezes a gente vai precisar fazer junto com a criança, né? E como seria bom que todas as crianças pudessem ter uma orientação, porque creio que muitos traumas futuros, né, seriam evitados, né, se tiver uma orientação bem clara, né, como essa. Eu gostei muito do bate-papo, a gente já está chegando no finalzinho já, infelizmente passou rápido o tempo aqui, a gente é um assunto que a gente teria várias outras abordagens para fazer, até lembrando disso, você já fez outras 2 transmissões sobre esse assunto, certo? Onde que eles estão disponíveis se o pessoal quiser assistir mais sobre isso e aprender um pouquinho mais sobre isso? Pastor, a gente fez 2 escolas dominicais especiais aqui na IPI de Martinópolis. Elas estão disponibilizadas lá no Facebook da igreja. Então, é a Igreja Presbiteriana Independente em Martinópolis. Então, elas estão lá. Foram 2 EBDs, 2 escolas dominicais. Uma a respeito de uma conversa sobre luto, onde a gente falou do processo de luto de nós adultos, que é importante a gente compreender, porque o processo de luto da criança, ele acaba passando pelo nosso, que estamos acolhendo. E fizemos uma outra escola dominical a respeito de uma conversa sobre luto em relação às crianças, né, falando do luto infantil. Então, as 2 estão disponibilizadas lá no Facebook da Igreja Presbiteriana Independente de Martinópolis. Ótimo, eu vou colocar aqui para o pessoal, então, vai aparecer aqui embaixo. O pessoal pode acessar a Igreja Presbiteriana Independente de Martinópolis. Acesse o Facebook, no YouTube, também tem essas transmissões que você pode aprender, pode ouvir um pouquinho mais sobre esse tema, certo? E também, se desejar enviar um comentário, enviar uma mensagem, a gente sempre está em contato aqui com a Vivian, ela, o pastor Giancarlo, essa igreja, uma igreja tão amada, e a gente está sempre junto, trabalhando em parceria, legal? Tá. Ô, Matheus, eu posso falar só mais uma coisinha que eu esqueci de falar? E que eu acho que era o mais importante? Eu sei que a gente já está super adiantado no horário, mas esse assunto dá pano para manga, né? Sem problema. Uma coisa que eu não poderia deixar de acrescentar, nós falamos sobre tantas coisas, né? Na importância da gente falar, acolher a criança, e eu não poderia deixar de acrescentar algo que eu acho assim fundamental. Embora os momentos de dor, de sofrimento sejam tão difíceis para a gente, né? A gente não queria passar por eles, mas nesses momentos a gente pode ensinar tanta coisa importante para as crianças que estão perto de nós. E agora falando assim, especialmente para os pais, para as pessoas que convivem na casa com a criança, nós conseguimos ensinar tanto os nossos filhos pelo exemplo, e eu creio, né, a gente fala muito a respeito da salvação, de Jesus,
né, do Espírito Santo. A gente fala tanto a respeito disso para as nossas crianças, né? Mas eu creio que não existe momento melhor para a gente falar a respeito do consolo do Espírito Santo, de como Deus ele nos ajuda, como ele nos carrega no colo, como nos momentos de luto. Então, a gente estava falando das orientações, né, do que a gente pode fazer para ajudar a criança, e eu terminei falando que nós, adultos, a gente pode mostrar para a criança o que a gente sente. Então, a gente pode mostrar para a criança que a gente também está triste. Então, por exemplo, a mãe que perdeu o pai ali, ela vai ter que lidar com o luto do filho que perdeu, ou aliás, a mãe que perdeu o marido, ela vai ter que lidar com o luto do filho que perdeu o pai e dela que perdeu o marido. Mas talvez esse seja um momento bem especial para mostrar para o filho o quanto faz diferença a gente ter um Deus que cuida de nós. E que quando a gente tem um Deus que cuida, que nos ampara, por mais difícil que seja aquele momento, a gente vai ter esse auxílio e a gente consegue passar por isso. Então, eu acho que a gente não poderia fechar essa conversa sem deixar claro esse aspecto tão importante, o quanto os momentos de luto, de tristeza, são momentos importantes para a gente ensinar a respeito da nossa fé para as nossas crianças. Verdade, a presença do Espírito Santo, a gente precisa enfatizar isso, precisa ensinar na igreja sobre o Espírito Santo, né? E momentos como esse, momentos de ensinar o consolo, né, que é uma das características tão lindas do Espírito Santo, a gente não pode abrir mão de ensinar a fé, como você disse, né? Eu quero te agradecer, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo investido na gente ter esse bate-papo. Essa live, essa transmissão vai ficar disponível através do YouTube, a gente vai encaminhar também para você através das nossas redes sociais, você pode compartilhar com as outras pessoas. Quero te agradecer, Vivian, quero agradecer ao pastor Giancarlo por expor, foi o nosso técnico, né, auxiliando aí toda a parte da gravação, da produção desse momento, todas as pessoas envolvidas aqui da IPI de Presidente Prudente também, que montaram, equiparam todo o sistema aqui e estão nos apoiando. Então, a gente quer agradecer, agradeço em especial a sua vida, Vivian, que Deus continue abençoando, continue capacitando, continue dando sabedoria e esse exemplo de mãe, de profissional, que está sempre dedicada a abençoar pessoas. Muito obrigado. Amém, Mateus. Eu também agradeço a oportunidade e quero parabenizar, né, a iniciativa da Igreja Presbiteriana Independente de Presidente Prudente, da primeira, a sua iniciativa em trazer um tema tão importante para debate, tá? Para essa palavra. Parabéns. E fico muito feliz em poder estar aqui, em poder falar sobre esse assunto. Legal, legal. É isso aí, pessoal. Então, compartilha, curte, comenta, manda aí sua opinião, e vai ser uma bênção você poder passar isso para as outras pessoas e principalmente você que está nos assistindo a abençoar e cuidar do coração das pequenas crianças que estão ao seu redor. Deus abençoe a sua vida. Até mais. Tchau.